Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal aí do YouTube, né? A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Instagram, amém, que tá acompanhando a aula, né? Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, o Francisco, a Tamires, amém. A paz do Senhor Jesus, quem vai acompanhar aí a aula pelos áudios nos grupos de WhatsApp, né? Amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 43, tá bom? Então hoje é Isaías 43. Na sexta-feira a gente, com a graça de Deus, volta a nossa aula horário normal, né? Hoje eu tô bem cansada, então eu vou tentar ser bem objetiva na aula, a gente começar a aula o mais rápido possível, né? Porque eu tô um pouco cansada, né? Esses dias aí que a gente teve que mudar o horário da aula, eu tô fazendo um tratamento, né? Um tratamento médico, e aí eu tô bem cansada, mas vai dar certo, em nome de Jesus, né? Porque o nosso Deus é o Deus que dá força ao cansado, amém. Glória a Deus por isso, amém. Então eu vou orar agora primeiro e a gente vai lembrar o que está acontecendo aqui na história, tá bom? Eu vou lembrar vocês o que está acontecendo na história, porque Isaías está falando o que ele está falando, e eu vou falar para vocês sobre o que fala o capítulo 43, tá bom? Pra gente já ler entendendo sobre o que está falando, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, Senhor, amém. Deus, purifica os meus lábios para que eu possa falar a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra, da Tua mensagem, Pai. Porque eu não sou digna, Pai, de ser Tua mensageira, mas o Senhor é aquele que limpa e purifica e usa aquele que ninguém acreditaria que poderia ser usado, Pai. Então, em nome de Jesus, eis-me aqui, para que o Senhor me use, Pai. Amém. Que o Senhor me use, em nome de Jesus, de forma extraordinária. Amém, para propagar a Tua palavra, para falar a Tua palavra de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, Pai. Amém. Que o Teu Espírito Santo convença todo aquele que ouvir essa aula, que o Seu Espírito Santo, Deus, convença todo aquele que ouvir essa aula, em nome de Jesus, todo aquele que ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo convença, Senhor. Amém. Oh Deus, que o Senhor derrame sobre nós da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai, da Tua benignidade, que venhamos a experimentar, meu Deus, a Tua benignidade todos os dias das nossas vidas. Deus, nos fortaleça, Pai, porque o Senhor é aquele que dá força ao cansado, Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos torna mais fortes e rápidos e velozes, e o Senhor um dia prometeu isso, e é nisso que nós cremos, é nessa palavra que nós confiamos. Então nos fortaleça, Pai, nos fortaleça na nossa fraqueza, Pai, em nome de Jesus, pois precisamos de Ti, pois precisamos da Tua força, precisamos do Teu ânimo e do Teu vigor. Amém, Senhor, amém. Oh Deus, em nome de Jesus, nos usa para pregar a Tua palavra, propagar o Teu evangelho, que a Tua palavra corra sem obstáculos, ultrapasse todas as barreiras, fronteiras, chegue a todos os povos, Pai, amém. Que o maior número de pessoas sejam alcançados, que o Senhor, meu Deus, movimente a Tua palavra para que ela percorra todos os cantos deste mundo, Pai, e chegue a todos os ouvidos, Senhor, que chegue a todos os corações, Senhor, em nome de Jesus. Nos transforma, Pai. Nos transforma pela Tua verdade, que venhamos a ser conhecedores, genuínos, de quem Tu és e da Tua palavra, porque só assim nós podemos ser transformados, Pai. Então nos ensina sobre a Tua palavra, para que venhamos, meu Deus, a compreender, meu Deus, quem Tu és, que não venhamos a ser enganados por falsos mestres, que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, mas que venhamos, meu Deus, a Te conhecer verdadeiramente e em intimidade, Pai. Que não venhamos a conhecê-lo pelo que os outros nos dizem ao Teu respeito, mas que venhamos a conhecê-lo em intimidade em nossas vidas. Amém. Deus, se apresenta a cada um de nós em nome de Jesus. Se mostra a cada um de nós em nome de Jesus. Oh Pai, nos transforma nossas mentes, os nossos corações, nos faça andar em retidão, Pai. Apresenta a Tua palavra, os teus mandamentos, as Tuas ordens, os Teus preceitos, nos mostra o Teu caráter, para que venhamos a andar em retidão e sempre buscando a Tua presença e a Tua face, Senhor. Porque tudo que nós queremos, meu Deus, é estar junto contigo, Senhor. Não há um lugar melhor para estarmos senão contigo. Então, Deus, nos ajuda nessa caminhada. Oh Deus, se apresenta pra gente de uma forma muito clara, muito simples, Pai, para que não venhamos a ser confundidos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Oh Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus, nos proteja de todo mal, que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem, Pai, em nome de Jesus, que eles nos cerquem, assim como eles eram com Eliseu, que assim seja conosco, Pai, em nome de Jesus, nos defendendo de tudo aquilo que também não vemos, Pai, amém. Amém, Senhor. Que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Nos ensina, meu Deus, a sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser, porque nós ainda estamos muito longe, Deus. Nós ainda estamos muito longe de quem o Senhor queria que nós fôssemos, Senhor. Então nos ajuda, nos perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, os nossos pecados, nos perdoa, Deus. Ó Senhor, porque o Senhor um dia disse que o Senhor é o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor um dia disse que recebe com alegria um pecador arrependido. O Senhor um dia disse que transforma a maldição em bênção. O Senhor um dia disse que abençoa até 1000 gerações daqueles que te servem, te buscam e te amam e te obedecem. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a obediência. Nós queremos ser obedientes a Ti e a Tua palavra. Então, meu Deus, nos ensina. Nos ensina com mansidão, nos guia pelas tuas águas tranquilas, Senhor. Oh Deus, estica para conosco a tua paciência, porque nós precisamos dela, nós somos falhos, Deus. Nós temos a cabeça dura, Pai, nos ajuda, Senhor. Estica para conosco a tua paciência e nos perdoa, Pai, amém. Que o Senhor nos conduza, Pai, pela mão nessa jornada, falando aos nossos ouvidos com mansidão, com amor, qual caminho nós devemos seguir, nos indicando a Tua luz sempre à frente, Pai, porque se assim for, nós não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda, nós não tropeçaremos em pedra alguma se o Senhor estiver conosco e nos mostrar o caminho, Pai, nos trazer a Tua luz, Pai. Então, em nome de Jesus, que assim seja, porque se o Senhor estiver conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos protege. O Senhor, meu Deus, é o nosso socorro, sempre presente. A quem nós temeríamos, Deus, se Tu é por nós? Oh Deus, obrigada por esse amor tão grandioso, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a sermos melhores. Nos ensina a sermos Cristo nessa terra. Nos ensina, Pai, em o nome de Jesus, com sabedoria a sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão, porque a Tua palavra diz isso, que podemos ganhar pessoas sem falar nenhuma palavra, Senhor, somente através de atitudes. Mas, Deus, nós compreendemos que isso requer um nível de sabedoria. Então, Pai, a Tua palavra diz, o Senhor um dia disse que todo aquele que precisasse de sabedoria, era só pedir ao Senhor que o Senhor daria a sabedoria a essa pessoa. Então, nós estamos aqui para pedir, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós. Nós clamamos a Ti pedindo sabedoria, Senhor. Derrama sobre nós da Tua sabedoria, Pai, para que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, para que venhamos a ser, Pai, um testemunho vivo do Teu poder, um testemunho vivo de quem Tu és, que venhamos, meu Deus, a honrar o Teu nome aqui nessa terra, que venhamos a apresentar Cristo à vida das pessoas através de atitudes, Pai. Oh Deus, nos ensina, Senhor. Amém. Nos ensina o Teu Evangelho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que o Senhor nos guie e nos conduza por essa aula. E que a Sua palavra venha a ser muito bem guardada dentro de nós. E que venhamos a refletir sobre ela, ao ponto de sermos transformados e a praticá-la, Pai. Que venhamos a ensinar a outros tudo aquilo que nós estamos aprendendo contigo, Senhor. Amém. Glorificado seja o Seu nome, Senhor, para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, Cristiane, Viviane, Francisco, Tamires, Francisco Alessiano, né? Francisco Alessiano, Francisco Rodrigues. Amém, glória a Deus, amém. Os Franciscos, né? O Francisco Alessiano e o Francisco Rodrigues, Rodrigues já são de casa, glória a Deus, já acompanham bastante aí as aulas com a gente, né? Já estão aí bastante tempo.
A Tamires também já está conosco há um tempinho, glória a Deus. A Viviane e a Cristiane, eu acredito que seja a primeira aula delas hoje com a gente. Sejam muito bem-vindas, tá? Cristiane, Viviane, amém. O nosso estudo aqui, ele é um estudo cronológico, tá? Eu convido vocês a ficarem até o final da aula de hoje para vocês verem como é que funciona. A gente já finalizou 18 livros da Bíblia. A gente está agora para finalizar o 19º livro da Bíblia. O 19º livro da Bíblia que a gente vai finalizar é o livro de Isaías. Depois do livro de Isaías, a gente vai finalizar o livro de Jonas. Tá? Então, a gente estuda não é segundo a ordem que está na Bíblia, porque a ordem que está na Bíblia é uma ordem de estilo literário, né? Então, são separados os livros históricos, dos livros proféticos, dos livros poéticos, né? Então, são separados por estilo de escrita, cada livro na Bíblia. E a gente não estuda dessa forma. A gente estuda de acordo com o que aconteceu, o acontecimento histórico da época. Eu acho que é muito mais fácil da gente estudar assim, tá? Então, quando eu li a Bíblia e estava ali na parte de Jeremias, eu ficava muito confusa, porque o livro de Reis já tinha passado há tanto tempo, eu não estava entendendo com quem Jeremias estava falando, o que estava acontecendo ali, né? Então, eu acho que é muito mais fácil para a gente entender a Bíblia se a gente estuda dessa forma que a gente estuda aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, que é o do nosso estudo. Em que livro que a gente está? Na verdade, o nosso estudo, a gente está no livro de Reis, tá? Então, a sequência do nosso estudo, qual livro que a gente está concentrado agora? No segundo livro de Reis, tá? A gente está ali no segundo livro de Reis, no tempo, já faz uns 10 anos ali que o reino norte foi levado pela Assíria, né? Samaria foi levado pela Assíria, já não existe mais o reino norte, e só há agora o reino de Judá. A gente está nesse período da história, tá bom? Nesse período da história que a gente está aqui. Nesse período da história, coisas muito importantes acontecem ali no reino de Judá. Inclusive a profecia de que eles vão ser levados cativos para a Babilônia, né? Por conta do pecado do rei Ezequias, é que Deus lança essa promessa de que a Babilônia viria e tomaria tudo que é do reino de Judá. E a gente está neste momento da história, tá? Aí neste momento da história, quem é que fala? O profeta Isaías, tá? Então por isso que a gente está lendo o profeta Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías. Isaías está falando pra gente sobre o futuro, o que vai acontecer com eles com relação à Babilônia, tá? É dentro dessa perspectiva que ele tá, que Deus não esqueceu do seu povo, que Deus ainda vai levantar um Salvador, que esse Salvador virá para salvar o seu povo e para transformar o coração desse povo. É nesse sentido que esse Salvador virá. E Isaías fica falando isso, tá? Ao longo desse capítulo 40 a 66. Só que Isaías começa a prever cada etapa dessa promessa de Deus. Então Isaías fala também que o Messias veio, mas ele foi rejeitado pelo seu povo, né? Ele sofreu pelo pecado dos outros, ele foi tido como amaldiçoado, e Isaías começa a falar isso, que nos aponta claramente para Cristo, tá? E no finalzinho ali do livro de Isaías ele fala, não, mas quando parecia que ele havia perdido, na verdade ele havia ganhado. Foi a vitória dele, e hoje nós temos a nossa eternidade com ele. Então Isaías começa a falar desse jeito, tá? A gente está neste momento da história. Então agora a gente vai finalizar o livro de Isaías. Depois do livro de Isaías a gente vai passar para o livro de Jonas, que também é dentro desse contexto da história. Quando a gente começar o livro de Jonas, eu vou apresentar aí alguns argumentos, né, para a gente entender que o livro de Jonas se passa ali, né, no finalzinho no finalzinho do reinado não, mas ali depois que Senaqueribe tentou invadir o reino de Judá, né? Então, no início do tempo extra de Ezequias, se passa a pregação de Jonas ali. Mas aí quando a gente for estudar, eu vou explicar, a gente vai ver direitinho da onde que eu tirei, né, essa conclusão, como que a gente conclui isso, tá? Então eu vou falar todos os pontos que eu concluo isso, que o livro de Jonas se passa nesse momento histórico aqui também, tá bom? Então, amém. Olha, Viviane, Cristiane, sejam muito bem-vindas, tá? A gente sempre começa com louvor, depois do louvor a gente faz uma oração, que foi o que eu acabei de fazer, e a gente então estuda o capítulo do dia. Quando vai entrar no capítulo do dia, eu lembro o que tá acontecendo, tá? Então eu faço um resumão histórico do que a gente tá vendo, pra gente se situar, tá? Dependendo
do capítulo, às vezes eu faço até um resumão do capítulo que a gente vai abordar, falo por cima pra gente entender, né? A paz da Ana Maria, pra gente entender o que tá sendo falado ali, tá bom? Então, amém. Sejam muito bem-vindas, amém. Eu convido vocês a ficarem até o final da aula para vocês verem como é que funciona e para que vocês voltem outras vezes, porque eu tenho certeza que se vocês ficarem até o final, vocês vão gostar, porque é impossível não gostar da palavra de Deus, né? E aqui a gente vai estudar a palavra de Deus pura e genuinamente do jeito que ela é, né? Então é impossível a gente não gostar e não saborear essa palavra. Então eu convido vocês a ficarem até o final da aula de hoje, tá bom? Amém. A paz, Ana Maria, Francisco, Tamires, Viviane, Francisco, Rodrigues, né? Cristiane, amém. A paz do Senhor Jesus. Tem gente no Facebook, a paz do Senhor Jesus, amém. Gente, então vamos lembrar em que momento da história que a gente tá aqui, tá? Então a gente vai agora para Isaías 43. Vamos lembrar o que aconteceu na história. A gente lembra, já faz aí uns 8 anos aí que o Reino Norte foi levado lá pela Assíria, né? Samaria já não existe mais, o Reino Norte já não existe mais, né? Ali já não tem mais o povo das 10 tribos, já se dissipou, né? Cada um foi para um canto ali levado pela Síria, mas o Reino de Judá resistiu. Então a gente lembra que depois da resistência do Reino de Judá, eles começaram a cair também ali na fé, começaram a cair ali, né? Não obedecendo mais a lei de Deus. E então a gente lembra que houve uma invasão ali da Síria e a Síria conseguiu conquistar algumas terras do Reino de Judá. A gente leu até o Prisma de Taylor, né, que fala que são 46 cidades grandes, fortalezas, mais aldeias pequenas e mais vilarejos pequenos, né? Então Senaqueribe conquistou muita coisa e ficou com a Síria. Eles não devolveram para o Reino de Judá, né? Então a gente lembra que o Reino de Judá se converteu depois da pregação de Miqueias, tá? Isaías e Miqueias estavam pregando juntos, a gente lembra, mas o livro de Jeremias diz que foi a pregação de Miqueias que fez esse povo se converter. Então a gente lembra que esse povo se converteu, esse povo começou a crer realmente que Deus iria salvá-los, e assim foi, lembra? Assim foi, Deus salvou esse povo de uma forma extraordinária, né? Sem eles abrirem um portão da cidade, sem eles moverem uma espada, 185 mil soldados da Assíria foram mortos, né? Porque Deus matou. Então a gente lembra que a Síria fugiu, né? Senaqueribe fugiu, foi para Nínive depois disso e não tentou mais invadir o território de Judá, tá? A gente lembra que quando Senaqueribe foge para Nínive e vive lá o resto da vida dele em Nínive, ele vive mais 20 anos, tá? Então depois da invasão dele ao reino de Judá, ele tem mais 20 anos de vida aí, que é o período que a gente vai falar sobre a pregação de Jonas, tá? Então logo depois da invasão dele ao rei Ezequias, ao território de Jerusalém, é que eu creio, pelo meu estudo bíblico, que Jonas prega, tá bom? E eu vou explicar isso quando a gente estudar. Mas o que acontece então? A gente lembra, Ezequias ficou doente. No mesmo ano em que Senaqueribe invadiu as terras de Judá, Ezequias ficou doente e Deus havia falado por meio de Isaías: Ezequias, é o seguinte, prepara a tua casa aí, porque essa doença que você tá aí é pra morte, você vai morrer mesmo. E era uma doença mortal, era tida como mortal, todo mundo sabia que ele ia morrer daquela doença, era algo muito notório que aquela doença matava. Mas a gente lembra que ele se humilhou para Deus, orou a Deus e implorou, e Deus então manda Isaías voltar e fala: olha, Isaías, fala lá para Ezequias que eu ouvi a humilhação dele, eu ouvi a oração dele, e eu aceitei a oração dele, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Não vou matar ele agora não, vou deixar ele morrer agora não, ele vai viver mais 15 anos. A gente lembra que isso aconteceu. Só que a Bíblia diz que quando isso aconteceu, em vez de Ezequias ser grato a Deus, porque Deus o salvou, né, dessa doença, né, ele ia morrer, Deus o salvou da morte, deu mais 15 anos de vida para ele. Em vez dele ser grato porque Deus o salvou da Assíria, a gente lembra que ele começou a se sentir, ele começou a se achar muito, a soberba dele começou a crescer, né, ele começou a se achar muito. A gente lembra que ele chegou num nível parecido com Salomão. O que acontece? Quando ele venceu a Assíria, a gente lembra disso, né? Foi algo inacreditável, foi algo que a fama foi se espalhando por todos os povos. Como é que uma cidadezinha tão pequenininha como Jerusalém venceu o império da Síria? Ninguém consegue resistir ao império da Síria. Como que Jerusalém conseguiu? Então isso foi se espalhando pelos povos, né? E a fama de Jerusalém cresceu. E junto a fama do rei de Jerusalém, que era Ezequias.
Então a gente lembra que as pessoas iam lá para conhecer a cidade, elas queriam conhecer que cidade é essa que resistiu à Síria. Iam lá para conhecer Jerusalém e era de costume nessa época, toda vez que você ia num lugar para conhecer a cidade, você levava presentes para o rei daquela cidade, para o rei daquele local. Então eles começaram a levar muito presentes para Ezequias e Ezequias começou a se sentir. Ezequias começou a se achar muito, a gente lembra, tá? Então a gente lembra que Deus foi testar o coração de Ezequias e Deus permitiu ali que mensageiros da Babilônia, que eu já expliquei sobre isso, né, que eles não eram da Babilônia, né, era uma artimanha para retomar a Babilônia, eu já falei sobre isso na aula. Deus permitiu que eles viessem para testar o coração de Ezequias. E a Bíblia diz que nesse momento, Deus se afastou de Ezequias para deixar Ezequias seguir o que havia no coração dele, né? Eu até expliquei o que significa isso, né? De Deus ter se afastado dele. Então, a gente lembra que dentro desse contexto, ele pecou. Dentro desse contexto, ele começou a falar que o que fez ele vencer foi a riqueza. Ele começou a mostrar todo o ouro, todo o tesouro, tudo que havia, né, de riqueza dentro de Jerusalém. Ele começou a mostrar, dentro do palácio, ele começou a mostrar, mostrou tudo para os mensageiros da Babilônia, né? Então a gente lembra disso. E assim, ele não falou sobre Deus, né? A paz, Elizabeth, ele não falou sobre Deus em momento nenhum. Ele só realmente tributou toda a vitória dele ao dinheiro, né, a toda a riqueza que ele tinha ali. Eu até expliquei sobre isso, né, que provavelmente que ele estava pensando ali, né, a artimanha dele ali para fazer isso. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus manda Isaías vir falar com Ezequias. Aí Isaías vem e fala para Ezequias: Ezequias, é o seguinte, o que você mostrou aí para esse povo aí que veio da Babilônia? E Ezequias fala: mostrei tudo. Tudo o quê? Tudo que tem em Jerusalém e é importante eu mostrei. Então, a gente lembra que Isaías fala: olha, Deus então diz o seguinte: agora haverá um tempo em que a Babilônia virá e tomará tudo que vocês juntaram. Tudo que foi juntado aqui em Jerusalém, todas as riquezas, todo o ouro, todo o tesouro será levado. E realmente isso se cumpre, a gente vai ver, né, mais pra frente que isso se cumpre e até o ouro, o tesouro do templo vai ser levado, eles levam tudo, tá? Então realmente isso acontece. Então, no capítulo 40 começa a saga de Isaías, tá? A gente tá nessa saga de Isaías, que é uma nova temática do livro, que é do capítulo 40 até o capítulo 66. A partir do capítulo 40, qual que passa a ser a mensagem de Isaías? Uma mensagem de redenção. Porque a impressão que dava, por Deus falar isso, né, que vai permitir que esse povo seja feito escravo novamente, ser levado para a Babilônia, e Deus ainda fala assim: todos os que ficarem no palácio serão feitos eunucos. Todos os descendentes de Ezequias, todos os descendentes de Davi que ficarem lá no palácio vão ser feitos eunucos, né? Quando Isaías fala isso, e a gente lembra que isso daí realmente se cumpre, eu falei até sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na época, né? Então, e quando Deus fala sobre isso, surge aquela questão: nossa, então será que Deus mudou de ideia? Será que Deus não vai mais mandar o Messias de Davi? Será que Deus não vai mais mandar o Messias de Davi? Porque agora ele tá falando isso, que vai mandar a gente para a Babilônia, que os que ficarem no palácio serão castrados, e aí? Como que vai ser, né? Então surge essa questão, essa dúvida: Deus desistiu de nós. Deus não quer mais saber do povo dele, não. Então, a partir do capítulo 40, Isaías vem vindo com uma mensagem de que Deus não desistiu do seu povo. Isaías vem com essa mensagem: olha, Deus não desistiu do povo dele, mas é necessário disciplinar. Deus tem falado com vocês de várias formas, mas vocês não têm ouvido. Deus tem mostrado para vocês, tem desenhado e vocês não têm visto. Vocês são como cegos e surdos, vocês não querem saber de nada. Então é necessário um castigo. É nesse sentido que Isaías vem falando, tá? Mas ao mesmo tempo Isaías fala: não, mas esse castigo que Deus vai dar para vocês não é um castigo eterno. É um castigo até que vocês aprendam a lição. Então Deus resgatará vocês. Vocês vão voltar da Babilônia ainda, né? É esse o intuito do capítulo 40 até o capítulo 66. Vocês vão voltar da Babilônia ainda, né?
E Deus, né, vai até levantar um homem ali da Pérsia, né, e chamado Ciro. A gente lembra que Isaías fala até o nome, né, ele acerta até o nome, Ciro o Grande, realmente é o rei da Pérsia que vai vencer ali, né, a Babilônia, é ele. E ele até acerta isso, Isaías também fala, não, ó, vai vir Ciro e Ciro vai. Eu escolhi Ciro para tirar vocês da Babilônia e vocês voltarem, reconstruírem aqui Jerusalém, o templo, tá? Então eles começam a falar dessa a paz, Ana Paula. Isaías começa a falar dessa forma, tá? Nesse sentido. O que acontece agora no capítulo 43? A gente lembra na aula passada, no capítulo 42, né? Na verdade, desde o capítulo 40, Deus vem dando uma chamada, né? Deus vem dando uma chamada no povo dele, no povo de Deus, né? No povo de Israel. Então, agora no capítulo 43, o que é que Deus faz? A gente lembra que o último capítulo Deus havia feito, né, um julgamento ali onde era ele contra os outros deuses, né? Vendo ali quem realmente é Deus, né? Então agora, no capítulo 43, Deus vem dando uma chamada no povo dele. Deus diz assim para o povo dele, no capítulo 43, olha, é o seguinte, eu escolhi vocês, Israel. Eu escolhi vocês dentre todos os povos. Mas eu escolhi vocês, não foi só para vocês ficarem sendo abençoados e ficar recebendo coisas de mim. Eu escolhi vocês para que vocês fossem minha testemunha na terra. Para que vocês me representassem. Para que vocês fossem exemplo de quem eu sou. Mas vocês não têm sido. Vocês parecem cegos, parecem surdos e tudo que eu falo vocês fazem ao contrário. Vocês não me representam em momento nenhum. Tudo vocês estão fazendo diferente do que eu chamei vocês para fazerem. E então Deus fala, mas mesmo assim, eu não retribuí a vocês segundo o pecado de vocês. Porque se eu retribuísse segundo o pecado de vocês, vocês estariam destruídos. Mas por amor a mim mesmo, porque eu um dia escolhi vocês. Então, por amor a mim mesmo, que eu me afeiçoei a vocês, eu decidi não destruir vocês. Mas vocês são rebeldes. Vocês não merecem. Se eu desse para vocês as chibatadas que vocês realmente merecem, se eu desse para vocês o castigo que você realmente merece, mas eu não dou. Então, nesse capítulo 43, Deus fala, né? Mas ainda assim, mesmo eu tendo poupado vocês do castigo que vocês merecem, mesmo eu tendo poupado de vocês, né, do sofrimento que vocês realmente merecem, vocês são ingratos a mim. Vocês não se convertem. Vocês não me ouvem. A gente lembra que Isaías já havia falado isso na aula passada, né? Isaías falou, caramba, a ira de Deus se manifestou sobre vocês, tá pegando fogo de tudo quanto é lado, vocês estão doentes, vocês estão feridos, mas ainda assim vocês não entenderam, vocês não reconhecem, vocês não mudam, vocês não se convertem, né? E agora no capítulo 43, Isaías continua vindo nesse sentido, tá bom? Então agora a gente vai começar a leitura do capítulo 43. Diz assim no versículo 1: Mas agora, diz Deus, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então a gente lembra que aqui é uma profecia futura, tá? Então a gente lembra que aqui a gente está onde, historicamente? No Império da Assíria. Então, historicamente, o que está sendo vivido aqui é o Império da Assíria. Mas há uma profecia lançada durante o reinado de Ezequias de que esse povo vai ser levado para a Babilônia. Isso parecia impossível nessa época, eu expliquei para vocês já, né? A Babilônia, ela estava sujeita à Assíria nessa época. A Babilônia não era nada nessa época. A Babilônia só vai se tornar alguma coisa mais para frente com os caldeus, né? Quando vier o pai de Nabucodonosor ali e conquistar a Babilônia, que ela vai, então, virar um império, né? E vai se expandir. Mas, por enquanto, ela não era nada. Ela era ali uma vassala ali, uma cidade, um local subjugado pela Síria. Então, parecia muito distante essa realidade deles serem levados pela Babilônia, né? Mas a gente lembra que agora, qual que é a mensagem de Isaías? É uma mensagem futura. É uma mensagem para quando esse povo já estiver lá.
Esse povo não está ainda lá. Esse povo ainda está em Judá. O povo ainda está no reino de Judá, está tudo feliz da vida porque a Síria não levou eles. Mas já há uma profecia de que um dia a Babilônia vai levar. Então Isaías agora começa a pregar para o povo que vai estar lá na Babilônia. Então o povo que vai estar na Babilônia, essas mensagens aqui é para esse povo. Para esse povo não achar, não se enganar achando que Deus esqueceu deles. Não, para que esse povo mantenha viva a esperança de que Deus voltará para buscá-los. Entende? É nesse sentido, tá? Então essa mensagem do capítulo 40 em diante não é para esse povo de agora. É para Daniel. É para o povo lá da época de Daniel, tá? Então essa mensagem é para aquele povo, mas é dada 100 e poucos anos antes, né? Ou até mais, se bobear. Mas de cabeça, uns 100 e poucos anos antes que é dada essa mensagem aí, tá bom? Então aqui a gente considera isso, tá? Quando estiver sendo falado aqui, está sendo falado para quem? Para o povo lá na época de Daniel, não é para agora. Mas Isaías está vendo o futuro, Isaías está profetizando sobre algo que vai acontecer muito tempo depois. E a mensagem dele é para o povo de depois, não é para o povo de agora. É para o povo lá de Daniel, tá bom? É para o povo que vai voltar lá e vai reerguer o templo que foi destruído, o templo de Salomão que vai ser destruído por Nabucodonosor. É para esse povo que Isaías está pregando. E uau, né? Então ele está pregando para muito tempo depois do dele, tá? Então diz assim, né? Mas agora diz Deus, aquele que criou vocês, ó Jacó, aquele que modelou vocês, ó Israel, não tenham medo. Não tenham medo porque eu já resgatei vocês. Eu já comprei vocês, vocês já são meus. E eu chamei vocês pelo nome de vocês. Eu tenho um amor por vocês, uma afeição por vocês. Vocês são meus. Então a mensagem é essa, né? Imagina, a gente tem que lembrar, essa mensagem é para o povo que vai estar lá depois, não é para agora. Então vamos considerar ali, Daniel tá ali, né? Já faz 50 anos que eles estão ali no cativeiro e tal. O povo começa a desanimar, Deus se esqueceu de nós. Vamos ficar séculos aqui de novo, igual o povo ficou lá no Egito. Deus se esqueceu de nós. Já era. Deus não quer mais nada com a gente, não. Então, eles começam a pensar dessa forma, né? E ao mesmo tempo, Isaías vem dizer, não, Deus não esqueceu. Não tenha dúvida. Deus já te resgatou. Não é que Deus vai vir e vai decidir por vocês agora. Não, Deus já decidiu por vocês lá atrás. Então, Deus já chama vocês pelo nome. Deus já chama vocês dele. Ele já é o proprietário de vocês. Ele vai vir buscar vocês. Vocês vão ser reclamados pelo dono de vocês. O dono de vocês vai vir reivindicar vocês sim, tá? É nesse sentido que é falado aqui no versículo 1. Aí no versículo 2 é dito assim, quando passares pela água, estarei contigo. Quando vocês passarem pelos rios, eles não vão submergir vocês. Quando vocês andarem pelo fogo, eu prometo que o fogo não vai queimar vocês. Gente, para quem que ele está falando isso, lembra? Para o povo da época de Daniel. Não é para o povo de agora. É para o povo da época de Daniel, quando eles estiverem lá. A gente vai ver que incrível de Sadraque, Mesaque e Abednego que vão estar lá no fogo e vão sair sem nenhuma queimadura, né? É para eles, gente, que Deus está falando isso aqui. E quando eles vão para aquele fogo, nessa fé tamanha, eles sabem disso. Eles já têm essa palavra sobre eles, né? Uau, que incrível. E aqui Deus faz essa promessa. Quando vocês andarem pelo fogo, eu prometo que o fogo não vai queimar vocês. A chama não vai atingir vocês. Uau! Deus está falando, não importa o que aconteça aí na Babilônia. Não importa se vocês vão ter que atravessar um mar como vocês tiveram que fazer lá no Egito quando vocês saíram. Que eu vou ter que abrir um mar. Não interessa, não importa o que vai acontecer. Eu garanto. Eu vou estar com vocês. Não importa se vocês vão ter que passar pelos rios, não importa se vocês vão passar pelas águas, eu prometo que eu estou com vocês e vocês não vão morrer afogados. Vocês não serão queimados. Eu sou com vocês. É nesse sentido que Deus está falando para aquele povo lá da Babilônia de Daniel. Então, no versículo 3 diz assim, com efeito, eu sou Deus. Eu sou o Deus de vocês, Israel. Eu sou aquele que salva vocês. Então aqui Deus diz,
Por teu resgate eu dei o Egito, dei a Etiópia e dei Seba. Eu dei todos eles no seu lugar. O que Deus está falando aqui? Deus está falando, olha, com certeza, eu sou o Deus de vocês. A gente lembra que Isaías vem falando muito sobre esse povo que estava adorando outros deuses, né? Isaías, e agora ele vai chamar atenção com relação a isso de novo, né? Ele vai falar, mas esse povo não entendeu, esse povo tem o Deus deles e está querendo adorar madeira, esse povo tem o Deus deles real e eles querem adorar pedra. É nesse sentido, tá? Então aqui ele fala, com efeito, eu sou o Deus de vocês. Eu sou o santo de vocês. Eu sou o que salva vocês. E por causa disso, por eu ser o Deus de vocês, por eu ser o santo de vocês e por eu ser aquele que salva vocês, foi que eu não dei a vocês o que vocês mereciam receber. Vocês mereciam ter sido destruídos. Mas no lugar do pecado de vocês, eu dei o Egito. Eu dei a Etiópia. Eu dei Seba. No lugar do pecado de vocês, porque eu amo vocês demais. Eu dei eles no lugar do pecado de vocês. E aqui no versículo 4, Deus diz por que ele fez isso, né? Deu outras nações importantes, grandes, né? Não deu qualquer nação, gente. Eram nações grandes, viu? Nações poderosas. E ele fala que o nível de importância de Judá, o nível de importância de Israel para ele, é esse nível de importância aqui, gente. Egito era um nível de importância altíssimo nessa época. Era altíssimo. Você conquistar o Egito era importantíssimo, né? Era algo que você colocaria no seu currículo com muito orgulho. E Deus está falando, para mim, vocês têm esse nível, vocês são esse nível de importância. E aqui então Deus diz porque ele fez isso no versículo 4. Deus fala, e eu fiz isso, eu não dei para vocês o que vocês mereciam segundo o pecado de vocês, e eu, na verdade, cobrei, né, destruí outras nações por causa do pecado de vocês, para expiar, fazer expiação dos pecados de vocês. E eu fiz isso porque vocês são preciosos para mim. Porque aos meus olhos, vocês são dignos de honra. Porque eu os escolhi. Por causa da palavra que está sobre vocês. Eu amo vocês. Que lindo, né? E Deus diz aqui mesmo isso. Eu amo vocês. E é por amar vocês e por considerar vocês dignos e honrados. A gente lembra que eles não são dignos e não são honrados. Eles não são. E Deus vai falar isso, que eles não são. Mas por que eles são dignos e honrados aos olhos de Deus? Porque sobre eles há uma palavra que Deus havia lançado. Deus se afeiçoou a eles. Então, diante dos olhos de Deus, é que nem aquela mãe que não consegue ver que o filho, sabe? O de fora vê, o de fora fala, nossa, esse filho aí não é um bom filho não, tá meio esquisito. Mas a mãe não enxerga. A mãe ama tanto, é tão afeiçoada que a mãe não... É isso que Deus está falando aqui. É nesse nível que Deus está. É isso mesmo. A Elizabeth falou, Deus está dizendo, vocês não merecem, mas eu amo vocês. É nesse nível. Então Deus fala aqui, né? Olha, eu fiz isso porque vocês são preciosos aos meus olhos. Aos meus olhos vocês são honrados. E eu amo vocês. Eu entrego pessoas no lugar de vocês, para morrer no lugar de vocês. Vocês mereciam morrer. Mas eu entreguei outro no lugar de vocês. Porque eu amo vocês. Eu decidi dar outra vida pela tua. Para te preservar, porque eu te amo. Ai, que lindo, Deus falando isso. Aí no versículo 5, Deus diz, não tenham medo, porque eu sou com vocês. E lá da Babilônia, aqui na Bíblia diz lá do Oriente, né? Não, é lá da Babilônia de onde vocês estiverem, né? Que vão separar. A gente lembra que eles tinham esses costumes de separar o povo, tá? Então mandam um povo pra cá, um povo pra cá, ainda mais quando é império, igual a Síria, né? A Síria havia conquistado várias terras. Então ele manda um pedacinho do povo pra Babilônia, manda um pedacinho do povo pra Edom, manda um pedacinho do povo pra Amon, vai distribuindo o povo, tá? Eu já expliquei, isso era uma estratégia
para enfraquecer a nacionalidade, né? Então a pessoa sem nacionalidade não tem pelo que lutar, né? A pessoa não tem mais patriotismo nenhum, né? Se misturou ali tudo, ficaram minorias, né? E esse era o intuito deles. E é isso que Deus está falando, não importa onde vão colocar vocês, onde vão distribuir vocês, eu tô falando, não tenham medo, porque eu vou congregar vocês de novo. Eu vou reunir vocês de novo em Jerusalém. Eu vou reunir vocês de novo na terra que eu dei para vocês. E é isso que vai acontecer, que extraordinário, né? A gente vai ver que isso vai acontecer. Depois Ciro o Grande vem, conquista ali a Babilônia, né? A gente lembra, a gente vai ver, né? E quando ele vem conquistar a Babilônia, ele faz um decreto ali pro povo, né? Os judeus irem lá reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, reconstruir a muralha ali, os muros, e é isso. Então, no versículo que a gente lembra, né, depois de Ciro, o quarto rei depois de Ciro, é o rei da Esther, né? Que eu já falei sobre isso quando a gente estava... Teve um filme que eu mandei, né, que eu expliquei pra vocês sobre isso. Aí tem a história de Esther ali. Mas aí é nesse tempo aí, gente. E Deus falou mesmo e fez. Aí no versículo 6, então, Deus diz: direi ao norte, entrega-os. Eu direi ao sul, não retenha-os. Reconduze os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, diz no versículo 7. Todos os criei para minha glória. Todos os que eu formei e eu fiz, eu os chamarei. Não importa onde eles estejam. De todos os cantos eu chamarei aqueles que eu chamarei pelo meu nome, todos aqueles que são chamados pelo meu nome, eu os reunirei. Aqui está falando também sobre os gentios, né? A gente lembra que o livro de Isaías é um livro messiânico, né? Então ele fala de imediato sobre essa questão que eles estavam vivendo naquela época, até o tempo ali de Babilônia, Persa, mas ele também é um livro totalmente, né, que aponta para a paz Maria, que ele aponta para Cristo, tá? E é isso que está querendo dizer aqui. Porque aqui, Deus não está falando só do povo de Israel que vai ser reunido. Aqui Deus, no versículo 7, está falando todos aqueles que são chamados pelo meu nome. Todos aqueles que são chamados pelo meu nome, eu os reunirei. Eu os trarei. E não há quem retenha eles. Não há quem segure eles. Todos os que eu criei para minha própria glória, eu os reunirei. Aí então no versículo 8 diz assim: faze com que apareça esse povo que é cego, embora tenha olhos, este povo de surdos, apesar de ter ouvidos, né? Então aqui Deus fala, então agora eu quero que apareçam os cegos. Mas não tá falando cego de fisicamente, tá, gente? Ele tá falando espiritualmente. E a gente vai ver isso. O que Deus está falando aqui? Lembra na aula passada, desde a aula retrasada, Deus vem falando, chama aí os outros deuses, vamos entrar num julgamento. Eu fiz isso, e eu digo que eu vou fazer isso, e vocês vão ver se cumpriu o que eu disse. E vocês dizem o quê? Dizem nada. Porque vocês não são deuses, né? A gente lembra que Deus começa a bater assim com os deuses, né, das outras nações, falando que eles não são deuses, não são nada, né? Então Deus também chama os pagãos para falar o que vocês vão ganhar com esses deuses? Nada, porque eles não são nada. Na hora que vocês precisarem, eles não vão socorrer vocês, porque eles não são deuses. E então agora ele continua nesse sentido, tá? Desde o capítulo 41 ele está falando sobre isso, igual agora agora ele não mudou. Ele continua falando sobre isso. Então, quando ele fala que ele está querendo chamar os cegos e os surdos, não são os cegos e os surdos fisicamente, né? Não é, ele está falando de milagre. Ele está falando cegos e surdos que não ouvem o que Deus diz, que não veem os milagres de Deus ao ponto de reconhecer que ele é o único Deus. Esse é o pior cego, esse é o pior surdo, é isso que ele está falando. Tanto que ele fala, o povo tem ouvido e não ouve, o povo tem olho e não vê. É esse povo que está falando, né? Que é um povo pior ainda, que está vendo as maravilhas de Deus, está vendo os milagres de Deus, mas não se rende, está adorando uma estatueta, está adorando uma pedra, está adorando as estrelas. É nesse sentido que Deus está falando. Aí Deus fala, eu mando meus profetas, eu mando a minha lei para que você a saboreie e você aprenda sobre ela.
mas vocês não estão dispostos a ouvir. Nem os meus profetas, nem a minha lei. Vocês não querem ouvir. Então é isso que Deus está falando agora. Então eu quero que se reúnam todos esses povos. Os de Israel e os que não são de Israel, que já testemunharam o grande poder e não se converteram ainda a mim, não reconheceram ainda, né, que eu sou o único Deus. Eu quero que todo esse povo se reúna. Então aqui no versículo 8 Deus diz isso. Faze com que apareça este povo que é cego, embora tenha olhos. Faça com que apareça esse povo que é surdo, embora tenham ouvidos. Congreguem-se todas as nações e reúnam-se todos os povos. Que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já que vocês falam que eu não sou Deus. Já que vocês dizem que aquela madeira que vocês fizeram é Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, então. Seus cegos, seus surdos. É isso que Deus está falando aqui. Aí no versículo 9, Deus faz a pergunta. Quem dentre eles, esses deuses aí de vocês, anunciou todas essas coisas que eu estou anunciando? Quem foi dentre eles que anunciou tantos acontecimentos como eu, que já se realizaram? Quem desses deuses é? Apresentem para mim testemunhas e justifiquem porque vocês adoram esses deuses. Justifica para mim tudo que eles fizeram por vocês. Aí diz aqui, né? Apresentem as suas testemunhas e se justifiquem. Sejam ouvidos e seja-lhes dito. O que dizeis é verdade. Deus está falando mais uma vez. Deus havia falado isso, acho que faz uns 2 capítulos, né? Deus está falando de novo. Se vocês me apresentarem testemunhas, se vocês me derem justificativas razoáveis, boas, provas, aí sim eu vou falar, é verdade. Eles são Deus. Se não, não. Aí no versículo 10, Deus diz: mas quanto a vocês, Israel, vocês são minhas testemunhas. Vocês vão ter que falar de mim, não é de outros deuses. Eu escolhi vocês. Eu resgatei vocês lá do Egito. Vocês vão falar sobre quem? Fui eu que fui lá no Egito buscar vocês. Israel, vocês vão falar de mim. Israel, vocês vão testemunhar sobre mim. Porque eu escolhi vocês. Não foi outro Deus que escolheu vocês, fui eu. E eu fiz o que eu fiz por vocês para que vocês saibam e creiam. E que possam, enfim, compreender quem eu sou. Por isso que eu fiz tudo o que eu fiz por vocês. E aqui diz: antes de mim não teve nenhum Deus formado. E depois de mim também não. Versículo 11. Eu sou Deus. E fora de mim não há salvação. Só a salvação em mim. Uau! A gente lembra que isso está sendo falado para o povo de Daniel. Não é para o povo de agora. Tá? Então a gente lembra que o povo de agora havia se arrependido, né? Lembra que Senaqueribe invadir, eles se converteram lá, se arrependeram, a gente vai ver, né? Mas depois o negócio vai ficar feio de novo, a gente vai ver ali na época de Manassés, filho de Ezequias, né? Eles vão... Manassés vai ser um rei muito ruim, a gente vai ver isso, mas depois ele vai se arrepender. Mas ele vai ser um rei muito ruim, né? Tá? Então, mas aqui está sendo falado para o povo de Daniel, né? Está sendo falado para o povo lá da época de Daniel. O que Deus está falando? Gente, imagina. Eu falei isso já para vocês sobre a Síria, né? Como que é que funcionava uma das estratégias nessa época? Quando você conquistava uma nação, igual, por exemplo, o Império da Assíria conquistou Samaria, conquistou o Reino Norte, certo? Como que era a religiosidade lá no Reino Norte? Eles iam lá adorar os 2 bezerros de ouro, lembra? Um bezerro de ouro estava em Betel e outro bezerro de ouro estava em Dan. Essa era a religiosidade do Reino Norte. Por isso que eles foram levados para a Síria, né? Que eles não adoravam a Deus certo. Então, o que eles fazem? O que eles faziam? Quando a Assíria pegava aquela nação, primeira coisa, dividia, separava, porque uma nação junta é forte.
Mas se você dividir, separar, pôr cada um em um canto junto com uma nação estrangeira, já não é forte mais. Não tem mais pelo que lutar, cada um tem ali a sua própria identidade. Então o que eles faziam a Síria? Misturava eles com culturas totalmente diferentes, para perder a sua própria cultura. Então, qual era o costume, segundo a lei deles, que eles tinham que fazer? Guardar o sábado. Eles iam ser colocados numa nação que não se guarda o sábado. Eles iam ser obrigados a trabalhar no sábado. Até que eles, de tanto fazer, esquecessem a própria cultura deles, a própria lei deles. E era isso que eles faziam na época. Isso era uma estratégia, né, de conquista dos romanos, de todo mundo, gente. Todas as nações faziam isso. Era uma estratégia de conquista, né? Então, e eles faziam você esquecer o seu Deus. Eles faziam você, né, seguir a religiosidade deles, não era a religiosidade do lugar. Então, a Síria queria que você adorasse o rei deles, o rei Assur, lá, rei deles, da Síria. Então, eles obrigavam você a participar, né, da adoração, do reconhecimento público. Então, eles te forçavam mesmo. É como a gente vai ver ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Que eles não se dobram? É isso. Era assim que eles faziam. E eles obrigavam você, aí, por exemplo, todo mês, você tem que ir, uma vez por mês, todo mês. Até que vai chegar uma hora que você vai achar aquilo normal, de tanto que você faz, tá? E era assim que eles faziam, era uma lavagem cerebral, né? Era assim que eles faziam. Até você esquecer. Chegou uma hora que você já não lembrava mais. Mas como era mesmo a lei de Deus? Não lembro. Não lembrava mais, tá? E na Babilônia não era diferente. Quando a gente lembra que aqui Isaías está falando para Daniel e para o povo na época de Daniel. Então lá na Babilônia não vai ser diferente. O que a Babilônia vai fazer? A Babilônia vai tentar, né, forçar esse povo a esquecer o Deus deles e começar a adorar o quê? Os deuses da Babilônia. A obedecer a Babilônia, a fazer as coisas que a Babilônia faz, seguir a cultura da Babilônia, tá? Então, tanto que a gente vai ver isso bastante, vai ser muito claro isso quando a gente for estudar Daniel ali, né, tudo, Sadraque, Mesaque, a gente vai ver isso. E era esse o intuito deles, né? Até você esquecer o seu Deus, até você esquecer a sua cultura, tá bom? Então, mas aqui, então, o livro de Isaías vem vindo nesse intuito de relembrar esse povo, né? Falar, gente, não esqueçam, nenhum Deus fez nada por vocês. O único que fez foi aquele que resgatou vocês do Egito. Deus já comprou vocês. Deus já pagou o preço de vocês. Vocês são dele. Não vá adorar outros deuses, não, os deuses da Babilônia. Nesse sentido, né? Então, aqui no versículo 11, Deus diz isso. Eu sou Deus. E fora de mim não há salvação. Nenhum outro Deus vai salvar vocês. Só eu salvo. Não existe salvação em outro Deus. Então aqui no versículo 12 diz, fui eu que revelei, que salvei e falei. Uau! Somente eu revelei as coisas que iriam acontecer. Somente eu falei sobre coisas que ainda viriam. Nenhum outro Deus fez isso. Somente eu salvei alguém. Dessa forma extraordinária como eu salvei vocês. Sem vocês levantarem uma só espada. Só eu fiz isso. Eu não conheço nenhum outro Deus que fez isso. Somente eu falei e o meu povo ouviu. A gente lembra, né? Quando estava no deserto, ali no Monte Sinai, houve um momento em que Deus falou e todo o povo que estava com Moisés ouviu Deus falar, lembra? E o povo ficou com medo. Aí o povo falou, Moisés, fala só você com Deus, a gente está com medo, né? Mas todos eles ouviram a voz de Deus. E é isso que Deus está falando. Eu nunca ouvi nenhum outro Deus falar como eu falei com o meu povo. E ser ouvido como eu fui ouvido. Eu não vi. E aqui Deus diz, nenhum outro Deus jamais existiu entre vocês. Vocês estão iludidos, achando que essas pedras, essas madeiras aí que vocês fabricam são deuses. Vocês, Israel, são a minha testemunha. Eu sou Deus. Vocês são prova disso. Vocês deviam falar sobre mim. Vocês deviam testemunhar sobre mim. Desde toda a eternidade, eu o sou. Desde toda a eternidade, eu o sou. Eu sou Deus, desde sempre eu sou Deus. A paz ao sino, amém. Então aqui diz, né? Desde toda a eternidade, eu o sou. Eu sou Deus, desde sempre. E não há ninguém
que possa livrar da minha mão. Não adianta vocês que são cegos e surdos acharem que essa madeirinha que você fez com suas mãos aí e você adora vai livrar você da minha mão. Quando eu vier com a minha ira, com o meu castigo. Não. Ninguém pode livrar vocês da minha mão. Quando eu decidir tocar sobre vocês, ninguém vai conseguir tirar vocês da minha mão. E a gente lembra que era esse o cenário, né, gente, tá? Então, assim, tinha ainda mais assim, a gente vai ver isso muito com Jeremias, né? Ainda mais assim, se havia uma profecia muito ruim sobre o povo, né? Então, imagina, vem o profeta de Deus e o profeta de Deus vai e começa a falar que Deus vai entregar esse povo para uma nação, Deus está irado com esse povo, né? Aí vem o profeta de Baal ali e fala que não, que Baal vai proteger eles. E eles iam e faziam o quê? Eles iam lá adorar Baal, achando que Baal ia salvar eles da mão de Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Ninguém vai salvar da minha mão. Quando eu quero fazer uma coisa, eu faço. Ninguém me impede de fazer o que eu quero fazer. Porque só eu sou Deus. Então aqui ele termina falando isso que eu falei, né? Quando faço, quem pode desfazer o que eu fiz? Aí aqui, eita, passei muito, peraí, gente. Aí aqui no versículo 18, né? 18 que eu tô agora, deixa eu ver. Eu baixei muito aqui. Aqui foi. Versículo 14. Então no versículo 14 diz assim: assim diz Deus, o Redentor de vocês, o Santo de Israel. Por vossa causa, eu enviei alguém para a Babilônia e mandei colocar abaixo todos os ferrolhos da Babilônia. Os caldeus mudarão os gritos deles de alegria em lamentos. Gente, lembra que eu expliquei isso algumas aulas atrás? Quem é que está lá na Babilônia agora? Não são caldeus. Os caldeus não estão lá, não. Não são os caldeus que governam a Babilônia lá agora. Eu falei sobre isso na aula passada. Quando é que os caldeus vão começar a governar sobre a Babilônia? Quando o pai do Nabucodonosor conquistar. Nabucodonosor era caldeu. Então, quando o pai de Nabucodonosor conquistar ali a Babilônia, é que isso vai se cumprir. Os caldeus vão começar a reinar sobre a Babilônia, tá? A gente lembra que teve um tempinho ali, né, que Merodach-Baladã reinou sobre a Babilônia. Ele era caldeu, né, mas foi pouco tempo, né? Mas não, aqui tá falando sobre a época de Nabucodonosor, do pai de Nabucodonosor, de Belsazar, tá falando sobre esse período, tá? Então, aqui diz que Deus vai levantar uma pessoa que vai salvar Israel, que vai tirar Israel lá da Babilônia. E Deus enviou essa pessoa lá para a Babilônia para colocar a Babilônia em destruição, para quebrar todos os muros e destruir a Babilônia. Deus já levantou essa pessoa que vai salvar eles, assim como Moisés foi lá no Egito e pegou o povo, né? Que Deus levantou Moisés para ir lá e tirar o povo do Egito. Deus já escolheu uma pessoa para tirar esse povo da Babilônia. Quem é essa pessoa? Que a gente vai ver até o nome nas próximas aulas. Ciro, tá? Então aqui é Ciro, tá falando sobre Ciro. E realmente, na Bíblia fala até o nome, né? Nos próximos capítulos, Isaías até fala, é Ciro que eu escolhi, né? E realmente é Ciro. Então aqui diz, e os caldeus vão mudar os gritos deles. Gente, caldeu não era ainda. Os caldeus só vão ser, como eu disse, na época do pai de Nabucodonosor. E realmente, quando isso acontecer, quem é que vai estar reinando? Os caldeus. Quando Ciro vier tomar a Babilônia era de quem? Dos caldeus. E então, quando os caldeus conquistavam a nação, né, humilhavam a nação, eles soltavam gritos de alegria, era uma festa, né, uma balbúrdia. E aqui Deus está falando, não vai ser mais cidade de festa, de balbúrdia, de orgia, não, vai ser lamentação. Eu vou fazer eles lamentarem, porque eu já escolhi alguém para destruir a Babilônia, que é Ciro o Grande, a gente vai ver. E é tão claro, porque nos próximos capítulos, Deus até fala, você não me conhece, mas eu te escolhi e vou te usar. E realmente, gente, Ciro não era, né? Ciro não servia a Deus, tá? Mas Deus vai usá-lo. Então aqui diz no versículo 15, eu sou Deus, o santo de vocês. Eu sou o Criador de Israel. E eu sou o rei de vocês. Aí no versículo 16 diz assim, assim diz Deus, aquele que abre um caminho pelo mar, uma vereda por meio das águas impetuosas,
que conduziu para a luta carros e cavalos, um exército de homens de valor, todos unidos. Eis onde eles estão prostrados. Eles caíram para nunca mais levantar. Sumiram, foram apagados. Do que Deus está falando aqui? Do Mar Vermelho. Deus está lembrando, no versículo 16 e versículo 17, Deus está lembrando, quando você lê, é exatamente isso. Deus está lembrando que ele abriu o mar para o povo passar. Ele sustentou o povo dele no mar aberto para o povo andar. E eis que um grande exército veio atrás desse povo, que era do Egito, e ele diz aqui, e onde é que está esse exército agora? Destruído, afogado, prostrado, né? E é isso que Deus está falando. Aí então, no versículo 18, Deus acabou de lembrar a gente do que aconteceu ali, né? Na época de Moisés ali, do mar se abrindo, aquele povo passando pé enxuto, né? Então agora no versículo 18, Deus fala, não é para vocês ficarem lembrando de coisa passada. Não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Não é para vocês ficarem pensando no jeito que eu fiz naquela época. Não é para vocês ficarem pensando nos acontecimentos antigos, esperando que eu faça as mesmas coisas novamente. Porque a gente lembra como era a estrutura da Babilônia, né? Eu expliquei. A Babilônia era muito difícil de ser conquistada. A Babilônia era uma ilha. A Babilônia, o muro da cidade da Babilônia, todos os muros, dava para um rio. Tinha um rio do lado. Ela era toda cercada por rio. De todos os lados, a Babilônia tinha rios. Então era uma cidade que era impenetrável. Era muito difícil. Como você vai conquistar uma cidade que é cheia de rio dos lados, né? Até você chegar ali no muro, já era. Mas vai ser conquistado, a gente vai ver, né? Então, parecia muito difícil para esse povo. Esse povo pensava, da outra vez Deus foi abrir o mar pra gente, a gente passou, né? Então, será que ele vai abrir esse rio aqui, a gente vai passar no rio? Né? Eu imagino, eles deviam ficar pensando esse tipo de coisa, né? E Deus fala, não fiquem pensando no que eu já fiz. Não fiquem lembrando das coisas passadas e se preocupando com o que eu já fiz. Versículo 19, Deus diz, porque eu digo que eu farei algo novo. O que eu vou fazer é diferente de tudo que eu já fiz até agora. E realmente, o que ele vai fazer é diferente. Ele vai colocar um rei dentro da Babilônia, que é o rei persa, Ciro. E Ciro, o rei, né? Ali, Ciro, Dário, né? Eles vão virar amigos ali de Daniel, tudo, né? E ele vai lançar um decreto autorizando aquele povo a reconstruir de novo o templo em Jerusalém, a reconstruir as muralhas de Jerusalém. É algo totalmente novo que Deus está fazendo. É algo totalmente diferente. E é isso que Deus está falando aqui. Não fiquem preocupados com o que já passou. Não fiquem lembrando das coisas que eu já fiz antes. Não fiquem preocupados com acontecimentos antigos. Porque eu digo que eu farei algo novo. E o que eu estou fazendo já está despontando. Já está sendo preparado, já está perto. Vocês não percebem? Vocês não estão vendo que o que eu estou fazendo já dá para ser visto, já está apontando, a esperança já está ali, já está quase palpável. Vocês não estão vendo isso? A gente lembra que isso daqui está sendo falado para quem? Para a época de Daniel, né? Então está sendo falado para Daniel. Então, Daniel e o povo da época de Daniel. Com efeito, com certeza, eu vou estabelecer um caminho no deserto. Uma vez eu falei isso para vocês, né? A Babilônia era conhecida como o deserto de mar. Porque ela era uma cidade que parecia um deserto mesmo, né? Eu até mandei alguns documentários para vocês que falam isso, né? Ela parecia um deserto, né? Era muita areia aqui. A cidade parecia um deserto, um enorme deserto. Mas em volta tinha água, porque era rios, né? Tinha um monte de rios em volta. Então parecia um deserto no meio do mar, né? Parecia um deserto do mar. Em volta é água, mas ali dentro é um deserto. Mas aí Deus diz aqui, não, eu não vou abrir um caminho no meio do mar para vocês, como eu fiz lá no Egito. Eu prometo que eu vou abrir um caminho no meio do deserto para vocês. Uau! Deus está falando, eu vou abrir um caminho para vocês, vai ser dentro da própria Babilônia. Vai ser fora não,
Vai ser dentro da Babilônia que eu vou abrir o caminho para vocês. E realmente, Ciro, dentro da Babilônia, lança o decreto para eles voltarem, né, para Jerusalém. Uau! Então aqui diz, vocês não estão vendo isso? Vocês não estão percebendo? Eu vou fazer rios e rios em lugares ermos. Eu vou fazer lugares que antes eram desertos virarem rios. Eu vou fazer algo novo, gente. Não fique esperando eu fazer o que eu já fiz, não. É algo diferente que eu vou fazer com vocês. Aí no versículo 20 Deus diz, os animais selvagens vão me honrar. Sim, os chacais e os avestruzes vão me honrar. Porque eu vou fazer água jorrar no deserto. Eu vou fazer rios nascerem no deserto para saciar a sede do meu povo. Tudo isso para sustentar o meu povo escolhido. Que lindo, né? Ai, que amor que Deus está falando. Mas é mal triste, a gente vai ver aqui mais para baixo que Deus vai falar algo que dá mal tristeza. Porque que lindo, né? Que amor é esse lindo que Deus está falando. Uau! Então aqui diz, o povo que eu formei para mim. O povo que eu escolhi. Eles vão proclamar o meu louvor. E não mais o louvor de Baal. Aí no versículo 22 vem a parte triste. Aí Deus diz, mas você, Israel, vocês não clamaram a mim. Vocês não me invocaram. Vocês não oraram a mim. Pelo contrário, vocês se cansaram de mim. E não quiseram me buscar mais. Não quiseram me procurar mais. Versículo 23. Vocês, Israel, vocês não me trouxeram nenhum cordeirinho para o holocausto. Vocês não quiseram me trazer nenhum sacrifício. Vocês não me trouxeram nada. Se esqueceram de mim. Mas dos outros deuses vocês lembraram. De vocês mesmos vocês lembraram. Mas a mim vocês nunca trouxeram nada em agradecimento por tudo que eu fiz por vocês. E eu fiz tanto. Eu dei o Egito, a Etiópia e Cuxi no lugar de vocês, pelo pecado de vocês. E vocês nunca me agradeceram. Se esqueceram de mim. Aí Deus diz, mas eu nunca também obriguei vocês a me darem ofertas. Eu não obriguei vocês a me servirem com oblações nem com ofertas, não. E eu também não fiquei cansando vocês com um monte de pedido que eu queria que vocês fizessem para mim. Eu também não fiz isso. Eu não fiquei... vocês não me compraram cana aromática para os outros deuses. Vocês compraram cana aromática para acender incenso para eles. Para mim, vocês não compraram com o dinheiro de vocês. Porque vocês se esqueceram de mim. Acharam que eu não era digna do seu dinheiro. Não, eu vou gastar meu dinheiro com Deus, não. Vocês não me saciaram com a gordura dos sacrifícios de vocês. Mas muito pelo contrário. Em vez de vocês serem agradecidos a mim por tudo que eu fiz por vocês, a recompensa que vocês me deram, o que vocês me entregaram, foi pecado. Vocês me encheram com os pecados de vocês. Me deram muito trabalho. A verdade é que agora eu estou cansado de tanta iniquidade de vocês. Eu sou aquele que apaga as transgressões de vocês por amor a mim mesmo. Não é por amor a vocês, que vocês não merecem. Mas eu amei vocês um dia. Eu escolhi vocês um dia. Eu lancei sobre vocês uma palavra um dia. Eu quis vocês um dia. E por amor a mim mesmo, porque um dia eu quis vocês, é que eu perdoo os pecados de vocês. E eu já não lembro mais deles. Aí no versículo 26 diz: vem aqui, Israel, Deus fala, e me aviva a memória. Me aviva a memória aqui, Israel. Juntos, vamos entrar aqui em julgamento. Vamos para um processo. Eu vou apresentar as minhas razões, você apresenta as suas. Eu vou dizer porque eu estou irado com você.
Eu vou dizer tudo o que eu fiz por você e por que eu tô irado. E por que eu tô deixando você ser castigado. E você vai me falar por que você acha que eu tô sendo injusto. Você vai me dizer por que é injusto você tá passando pelo que você tá passando. E eu vou trazer as minhas razões, que na verdade você devia estar passando ainda por coisas piores. Você já podia ter até morrido, o que você merecia era a morte. Mas eu entreguei outros em seu lugar. Então vem pra cá, vamos debater agora. Eu apresento as minhas razões, você apresenta as suas e vamos decidir quem tá certo. E aqui ele diz, enumera as tuas razões, para que vocês sejam considerados justos. Me diz por que é que vocês são justos. E eu vou dizer por que é que eu sou justo. Aí no versículo 27 Deus diz, o teu primeiro pai pecou. Desde o princípio vocês pecaram comigo. Vocês sempre erraram comigo. Desde o primeiro pai. Desde Adão, desde Abraão. Já o teu primeiro pai pecou. Os teus porta-vozes se rebelaram contra mim. Aqueles que eram os profetas, aqueles que eram os sacerdotes, se rebelaram contra mim. Versículo 28. Destituí então os chefes do santuário. Então eu tirei do santuário os sacerdotes, que um dia eu os considerei dignamente por causa de Arão. Mas agora eu tirei. Não são mais dignos. A verdade é que eu entreguei Jacó ao anátema. Eu entreguei Jacó à vergonha. Eu entreguei Israel ao opróbio. Eu entreguei vocês à vergonha mesmo, a vocês serem humilhados por causa do pecado de vocês. Então, gente, amém, tá? A gente vai na próxima aula falar sobre Isaías 44, tá? Então, a gente vai estudar Isaías 44 aí na próxima aula, amém, com a graça de Deus, amém, tá bom? Então, gente, Deus abençoe a todos. Viviane, Cristiane, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Eu não sei se amanhã vai ter aula, acho que amanhã eu vou descansar, tô tão cansada, acho que amanhã eu vou descansar. Geralmente a gente tem aula de segunda, terça, quinta e sexta, tá? Quarta, sábado e domingo, geralmente a gente não tem aula. Mas eu ia dar aula amanhã, mas eu tô bem cansada, tô fazendo um tratamento, tô muito cansada, aí acho que eu vou descansar amanhã, tá bom? Mas aí, com a graça de Deus, na quinta-feira a gente volta aí para estudar Isaías 44. Eu espero que vocês tenham gostado, viu, Cristiane, Viviane? Sejam muito bem-vindas e que vocês voltem mais vezes, amém. A Viviane gostou, glória a Deus, amém, Viviane. Que você volte mais vezes, tá bom? Seja muito bem-vinda, Cristiane também, amém. Deus abençoe. Amém. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram enquanto isso. Oi, minha amiga. A Maria Oliveira não tem nenhuma dúvida. Amém, minha amiga. Deus te abençoe. Bom descanso, tá bom? Amém. Amém. A Viviane falou que vai voltar mais vezes. Amém, Viviane. Deus te abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram enquanto isso, tá bom, gente? Eu vou perguntar no Meet aqui se alguém tem alguma dúvida. Um beijo a todos e até quinta-feira.